Você já percebeu o quanto a gente fica preso no quando? Quando chegar a próxima sexta-feira? Quando chegar o próximo mês? Quando chegar o próximo ano? Quando eu terminar minha faculdade? Quando eu tirar a habilitação? Quando eu terminar a escola? Quando? Quando? A gente só vive o quando. Como se a nossa felicidade estivesse sempre ali perto, mas é sempre... Quanto mais a gente anda, mais ela foge da gente, né? Então, a gente está sempre em busca dessa felicidade, mas ela está sempre no próximo passo, não no agora. E enquanto a gente está sempre querendo o próximo, a gente não percebe que o que está passando, o que a gente está deixando passar, é a nossa vida. É literalmente a nossa vida está passando. Porque a gente está sempre achando que a gente só vai ser feliz no próximo passo. E cada dia que a gente vai empurrando para frente a felicidade, empurrando para frente, né, a nossa meta, tudo é no próximo, a gente está deixando a nossa vida para trás, a gente está deixando a nossa vida passar, sabe? E o mais interessante é que mesmo quando você alcança aquilo dali, de fato você não parece estar preenchido com aquilo dali, não parece ser suficiente quando você chega nesse próximo passo. Porque aí você espera o próximo passo. Quando você chega nesse daqui, aí você empurra ele para frente de novo e fala, não, agora quando eu tiver tal coisa, sempre tem o próximo obstáculo para você ultrapassar, para aí sim, agora você vai ser feliz. E aí quando você ultrapassa aquele obstáculo, aí você joga mais para frente. E assim você vai vivendo um ciclo que normalmente é um ciclo invisível, né, que a gente só vai fazendo sem perceber, e aquilo dali vai se tornando algo automático na nossa vida, vivendo no automático mesmo. E uma das coisas que desencadeia esse ciclo, que você começa a entrar nesse ciclo sem perceber, é a comparação. A gente começa a se comparar com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas da nossa idade, com as pessoas do nosso ambiente de convívio, como se a gente sempre tivesse atrasado. A gente está sempre achando que a vida tem um relógio, né, universal, e que todo mundo tem que estar no mesmo padrão, no mesmo tempo, na mesma... Sendo que não é assim. Cada um tem uma história, cada um tem um processo mesmo para viver, cada um tem um caminho a ser trilhado, e às vezes você pode ter se formado aos 30 e o seu colega do lado ter se formado aos 25. Mas às vezes você tem uma vivência que você, né, adquiriu com esse tempo que ele não tem. Às vezes você precisou de passar por coisas que ele não passou. E às vezes ele não passou, mas ele ainda vai passar por outra coisa que você não vai passar no futuro. Então, assim, não tem como a gente viver a vida se comparando. E as redes sociais ampliaram isso, né? A gente vive uma bolha hoje em dia de comparação o tempo inteiro, principalmente em redes sociais. É como se fosse uma disputa de quem tá melhor, quem tá numa posição melhor da vida, com menos tempo, no caso de idade, né? Com menos idade. E, na verdade, ninguém tá 100% completo, digamos assim, porque cada um tá vivendo um processo. E você só mostra numa rede social, por exemplo, o que você quer mostrar. Sua viagem, o seu carro, sua casa, seu relacionamento, mas você não vai mostrar suas brigas, você não vai mostrar a parcela do teu carro, o seguro, o gasto que você vai ter com o seu carro, você não vai mostrar que você, sei lá, às vezes teve que vender algo para poder pagar a viagem que você fez. Isso não é mostrado. E não é desmérito também você vender algo, por exemplo, para conquistar outra coisa. Isso aí cada um vive o seu processo. Se é um sonho, se você quer fazer, cada um vai usar os seus meios para realizar aquilo dali. Só que o errado é você se comparar, sendo que cada um tá vivendo uma vida e ninguém vai mostrar de fato o que acontece nos bastidores. Você tá entendendo? Então é uma disputa injusta onde você nunca vai ganhar. Se você for se comparar e querer começar a sua vida achando que sua vida é um rascunho, o que você tá vivendo agora é um rascunho, você tá esperando o momento certo para você começar a viver, você nunca vai ganhar essa corrida, não vai ter uma linha de chegada. Você tá entendendo? Tem uma linha de fim, que é quando você morrer. E quanto mais você empurra pra frente,
mais próximo dessa linha você vai estar. Porque você não tá vivendo o agora, você tá esperando o próximo, o próximo, o próximo. E cada vez você tá caminhando pra ficar mais velho, pra, né, chegar a hora que todos nós vamos, de forma natural, óbvio, né? A não ser quem morre antes, mas de forma natural. Então, o que a gente tem que fazer pra tentar ajustar, né, esse ciclo e quebrar esse ciclo que a gente tá vivendo é começar a olhar para o nosso agora, frear nossa vida e aproveitar o agora, olhar as pequenas coisas que a gente tem agora e a gente não tá dando valor. Você entende? Às vezes você não tá olhando pro agora, mas você tem tanta coisa para você agradecer, tanta coisa para você aproveitar e vai de fato te deixar mais feliz do que o próximo, porque você tá deixando de viver o agora, você tá deixando de viver momentos, às vezes, com a sua família, você tá deixando de visitar teus pais, ou tá deixando de parar um momento e ouvir uma conversa com a tua mãe, uma história antiga, coisa simples da vida, tomar um café com alguém, porque você tá sempre, não, porque eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho. E a vida vai passar, tá todo mundo vivendo essa vida pela primeira vez. Quanto antes a gente parar de se comparar com as pessoas ao nosso redor e passar a viver a nossa vida, aproveitar cada segundo que a gente tem com as pessoas que a gente ama e com as coisas que a gente tem agora, a gente vai ser mais feliz e vai ser mais preenchido, digamos assim, com essa sensação e não esse vazio de sempre procurar a próxima etapa, o próximo momento e etc, etc. Então, assim, pequenos ajustes, viver o agora, olhar mais para agora e não deixar a nossa vida passar, já vai fazer a gente ver a vida com outros olhos e aproveitar muito mais a nossa vida enquanto a gente está vivendo, enquanto está no percurso dela e não só quando chegar no seu objetivo final, se é que ele existe, visto que isso é uma corrida que só para com a nossa morte, certo? Então é isso, pra gente refletir um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Um beijo!